4, 3, 2, 1. A gente vai passar um vídeo bem curto aqui, apenas com uma breve apresentação do Jorge aqui. Se a gente fosse apresentar tudo que o Jorge já fez, a gente ia tomar uns 60 minutos. Então, um minutinho aí de uma apresentação bem breve. Vai lá, Silvio. Jorge construiu uma sólida trajetória como executivo, tendo atuado por 20 anos em multinacionais. Sua última posição na carreira foi na Polaroid como CEO no Brasil. Aos 45 anos de idade, tornou-se empresário e sua empresa, a Multilink, transformou-se em referência no setor em que atua. Sua família vem de uma antiga linhagem e está no Brasil desde os tempos de Dom João VI, rei de Portugal. Seus antepassados são originários de Hannover, no norte da Alemanha, e chegaram ao país em uma missão de consultoria militar para a Marinha, como parte de um acordo para ajudar Portugal a se defender de uma provável invasão francesa. No Brasil, a família se estabeleceu no Rio de Janeiro, onde hoje é a Praia de São Conrado. Na realidade, o nome da praia é uma homenagem a Conrado Niemeyer, que construiu a paróquia de São Conrado, existente até hoje. Foram também os descendentes da família que construíram a Avenida Niemeyer em 1916. Com 4,76 quilômetros, a avenida liga o bairro de São Conrado, Leblon e Vidigal. Bom, pessoal, aqui está o livro do Jorge, Adote um Mentor. Esse livro que é incrível, incrível, incrível. E o Jorge vai falar um pouquinho para nós, principalmente do livro e algumas outras histórias, aprendizados aí para nós todos. Então, Jorge, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vamos ter aí 20 minutos para o Jorge falar conosco. Aliás, 30 minutos, ele vai falando, aí uns 20 a gente vai interagindo, fazendo algumas perguntas. E vocês, durante esse momento, aproveitem para colocar as questões no chat, que depois a gente vai ler algumas delas. Jorge, a palavra é sua. Muito bem-vindo e muito obrigado. Muito obrigado, Wagner e Silvio. É uma grande honra estar aqui com vocês. Eu me sinto muito feliz de poder participar desse teu projeto maravilhoso que você está encampando e eu espero que eu consiga trazer valor agregado para os seus ouvintes. Então, eu vou iniciar a minha trajetória aqui dizendo a motivação por que eu escrevi o livro, o que tem por detrás da escrita do livro. São as grandes experiências difíceis da vida que fazem a gente refletir e, de vez em quando, mudar o curso da sua trajetória. Há 20 anos atrás, eu tive um acidente que eu caí de uma cachoeira, tive uma experiência extremamente traumática, onde eu tive parada cardíaca e respiratória e foi decretado como falecido. Isso, graças a Deus, eu estava na UTI do Hospital Oswaldo Cruz. E eu demorei longos 10 minutos para que depois, quase que um milagre, os médicos conseguirem me ressuscitar desse falecimento. E eu vivenciei, então, a primeira experiência, como é que são os primeiros 10 minutos depois da morte. E eu tenho absoluta, total lembrança de todos os detalhes da porca e do parafuso dessa experiência de 10 minutos. E eu relato muito sobre essa experiência um vídeo que eu tenho no YouTube chamado Jorge Niemeyer, a experiência Inteligência Espiritual. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco o que acontece quando a pessoa, os primeiros minutos depois do falecimento, está lá, aquilo lá, tudo lá. E, na época, eu fiquei tão assustado com toda essa experiência que eu tive que eu fiquei calado e não compartilhei, a não ser membros da minha família. Passado 20 anos, há 2 anos atrás, eu tive mais uma experiência similar. Eu peguei Covid no mais alto grau, fui entubado por 2 meses e eu estava absolutamente... Quando eu saí da intubação, estava agora na semi-intensiva, o quadro começou a piorar e eu tinha plena consciência que eu ia partir. Então, quando você está perante essa situação, você realmente faz uma reflexão profunda da vida. E aí eu assumi um compromisso comigo mesmo. Se eu tiver a chance de voltar novamente e não partir, eu quero deixar um legado para a humanidade. E eu resolvi, eu queria compartilhar a minha experiência, a minha sabedoria, meu conhecimento, para poder compartilhar com as pessoas. Seria uma injustiça pegar 70 anos de todo esse conhecimento e simplesmente enterrar ele. E essa foi a motivação que eu escrevi o livro. Quando eu escrevi o livro, eu estava agora no pós-Covid, com bastante sequelas do pós-Covid. Então,
Foi uma atividade bastante trabalhosa, eu consegui fazer, mas superei e consegui escrever o livro. E, basicamente, qual é a mensagem do livro? É tentar ajudar os jovens a fazer um planejamento da sua vida, porque eu sou uma pessoa muito observadora. Um dos dons que eu tenho na vida é observar o comportamento do ser humano. Então, eu sou um engenheiro, formado pela Escola Politécnica, Engenharia de Produção, e depois eu fiz um mestrado nos Estados Unidos, na Columbia University. Então, eu sou muito do mundo das ciências exatas. Mas, de repente, por um dom que eu tenho, eu sou muito observador do ser humano. E eu acabei, então, usando a técnica tão empregada pelo Steve Jobs, que é o connecting the dots, quando você junta os pontos e consegue chegar, então, a uma conclusão. E, ao fazer essa análise do ser humano, eu cheguei à primeira conclusão, que a vida é feita de 15 fases. Ninguém fala sobre isso. É um conceito novo, diferente, e a vida, na minha visão, é basicamente como uma viagem de avião. Você tem a fase da decolagem, depois o voo de cruzeiro e depois a aterrissagem. Então, eu cheguei à conclusão que você tem 8 fases de decolagem, depois você, ao mais ou menos, ordem de grandeza, 25 anos, você começa o voo de cruzeiro, que é a fase 9, 10, 11, 12. Então, eu entendi que você tem 4 fases de voo de cruzeiro. Eu, pessoalmente, me enxergo que eu estou na fase 12. E depois você tem a 13, 14 e 15, que são as fases onde o mundo começa a se contrair e, no fim, você tem, então, a sua partida. Então, esse é um conceito novo e é desafiador. E quem consegue entender esse conceito, como educador, como pai, a melhor coisa que você pode fazer na vida é entender em que fase que está o seu filho ou sua filha e você antecipar qual é a próxima fase que virá e você já está preparado psicologicamente para essa próxima fase. E quando você se antecipa à fase do filho e está pronto, o teu filho te enxerga como um herói, porque você está sempre em sintonia com as necessidades atuais dele. Então, o grande pulo do gato é se antecipar a fase que o filho está e saber qual é e saber esperá-la chegar. Nunca antecipe a fase do seu filho. E, ao mesmo tempo, nunca prolongue a fase anterior. Não existe coisa mais desmotivadora para um filho ou filha do que aquele pai que quer ainda manter a situação anterior e ele já está evoluído numa nova fase. Então, esse primeiro conceito são das 15 fases. Como adulto, existe a fase 9, que eu vou dizer que provavelmente sempre 70% das pessoas que ouvem as minhas observações se encaixam na fase 9. E o que é a fase 9? Eu chamo de a fase adulto. E o que é a fase adulto? É quando você realmente começa a sua vida para valer. Agora você é um profissional, você não é mais um estudante, você tem contas a pagar, você tem que casar, você vai criar uma família, um lar, você vai ter uma série de responsabilidades, tanto profissionais como pessoais. E a característica predominante da fase 9 é você gostaria que o dia tivesse 40 horas para atender todas as suas demandas que caem na sua mesa, que coisas que você precisa fazer. Porque você precisa cuidar dos filhos, você precisa cuidar dos pais, você precisa cuidar da emprega, você tem que cuidar do subordinado, da equipe, da esposa. Então, você é um cara que está sempre com uma demanda em cima de você. A última coisa que você tem na vida é você não é dono do seu tempo. Essa é a característica da fase 9. Eu, em outra oposição, estou na fase 12, e eu aprendi isso com Warren Buffett. Quando alguém fez uma pergunta para ele, Warren, o que é a coisa que mais te deixa feliz na vida? Essa é uma pergunta que realmente estava muito curioso para escutar qual é a resposta que ele vai dar. E ele deu uma resposta que me surpreendeu. Ele vira e fala assim, é quando eu acordo de manhã, eu olho na minha agenda e vejo que ela está vazia. Falo, nossa! Aí ele vira e fala assim, quando eu tenho uma agenda vazia pela frente, eu sou dono da minha vida. E se eu estou com vontade, eu pego o telefone, eu ligo para o Bill Gates e falo assim, Bill, que tal a gente almoçar hoje em dia num restaurante que fica no meio do caminho entre nós? Eu pego o meu helicóptero, você pega o seu, a gente almoça, passa por 2 horas, tem um papo maravilhoso e pronto, acabou o nosso dia. Então, aí eu vi o conceito, que beleza, quando você realmente você é dono da sua agenda, dono do seu tempo, é um dos melhores estágios de vida. E é exatamente esse estágio que eu estou, graças a Deus, desfrutando hoje.
Então, eu só quero dar a primeira grande boa notícia, que envelhecer com sabedoria e conhecimento é muito gratificante. Quando você é dono da sua agenda, a vida fica maravilhosa. Agora, infelizmente, vem a fase 13, 14 e 15, que as coisas começam a se contrair. Então, agora já não fica tão bonito assim. Mas no meio do caminho dessas 15 fases, eu tenho uma chamada Odisseia 1 e a Odisseia 2. Você fala assim, pô, o que é isso? A Odisseia 1 é quando você tem ordem de grandeza, 25 anos, e você acabou de se formar na faculdade, e você entra num enorme parafuso, que agora você é formado, vamos dizer, você é um advogado, você é um médico, você é um engenheiro, você vai começar a vida profissional, e você entra numa crise existencial muito grande, porque vem a pergunta, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Será que já que eu sou formado em engenharia, eu vou realmente exercer engenharia? É o meu caso, por exemplo. Eu sou engenheiro, eu não exerci engenharia. Então, o que eu chamo de Odisseia 1 é como na jornada da vida você encontra, de repente, uma bifurcação. E não, o problema da vida é que não tem placa, não diz assim Roma para a direita e Nova York para a esquerda, não. É uma rotatória com 5 ou 6 alternativas e agora você tem que tomar uma decisão estratégica. Qual é a rota que eu vou pegar? E eu dou as dicas, então, como agir e se comportar frente a uma situação de rotatória chamada Odisseia 1. E a mesma coisa aconteceu comigo, daí que eu aprendi esse aprendizado e estou compartilhando com vocês, é quando você está na faixa dos... Para alguns é 50, outros 55, para mim aconteceu com 60 anos. Quando, de repente, você acorda de manhã e fala assim, sabe de uma coisa? Estou com o saco cheio da minha vida. Eu quero mudar tudo, eu vou fazer uma reengenharia da minha vida. E aí você entra novamente numa fase de Odisseia 2, onde você tem umas meia dúzia de opções, vai para a direita, vai para a esquerda, e aí você refaz toda a sua vida, e a grande diferença da fase 10, que é depois que você vem à Odisseia, é você faz a opção pelo prazer. A tua rota de vida agora, ela é monitorada pelo prazer, quando antigamente, na fase 9, ela era por meio que obrigação, você tinha que fazer para ganhar dinheiro para se sustentar. Então agora na fase 11, não. Agora é opção pelo prazer. E depois vem a fase 12, que é a que eu estou hoje, que é realmente quando você já é dono do seu tempo e você tem o privilégio de poder escolher tudo o que você faz na vida. Eu quero beber vinho, eu quero viajar, eu quero ficar com amigo tal, eu quero empreender, eu quero fazer... Você é dono do seu nariz. Esse sentimento de liberdade é impagável. Então, isso, digamos assim, é o resumo da ópera das 15 fases. Depois eu falo de um outro aprendizado que eu tive na vida. Eu digo, são as 5 inteligências que compõem o ser humano. Eu, quando era jovem, estudante, eu tive sempre o privilégio de ter, talvez, um QI alto. Então, para mim, tudo na vida era inteligência racional. Como engenheiro, tudo era racional. E quem tem inteligência racional é um passo fundamental na vida para passar no vestibular, aquela coisa toda. Quando você começa a vida profissional, você começa a aprender que a inteligência racional não é tudo. Você precisa ter inteligência emocional para saber lidar com pessoas. Então, até os meus 50 anos da minha vida, eu achava que você tinha 2 inteligências, a racional e a emocional. E a vida me ensinou que eu estava bastante errado. Você tem mais outras 3 capacitações de inteligência. A terceira eu chamo de inteligência sensitiva. Poucas pessoas usam esse termo. É quando você tem a capacidade de sentir a energia das pessoas. Então, aquela pessoa que está vindo ao seu encontro, ela é uma pessoa positiva, uma pessoa negativa, ela não abriu a boca, ela não falou nada. Então, você tem pouquíssimas informações sobre a pessoa, mas quem desenvolve essa inteligência sensitiva, ela já capta no ar a energia, se a pessoa vem bem intencionada, mal intencionada. E eu tive um exemplo assim muito forte de um parente meu que falava muito bem de uma amiga que era tudo, e eu dizia para ela, desculpa, ela não é sua amiga, ela é uma falsa amiga. Ela é uma pessoa que está perto de você, mas ela não torce por você. Ela, na verdade, ela quer saber tudo sobre sua vida, e quando é uma coisa negativa, ela vibra. Então, são pessoas que não têm essa percepção. Então, isso chama-se inteligência sensitiva. Depois, pela experiência que eu vivenciei, eu praticamente falecer e voltar, eu tive a experiência do despertar da minha alma, coisa que estava dormente a vida inteira. E aí eu
com o aprendizado que eu tive, eu falei, puxa, existe aí uma inteligência que eu não estava consciente, que eu chamei de inteligência espiritual. E aí no livro eu escrevo bastante o que eu considero como inteligência espiritual. E eu quero sempre dizer, tudo que eu estou falando é de aprendizado próprio, eu não estou pegando, não sou um cara que fica lendo livro e juntando compêndios, não, é vivência própria de vida. E quando eu fui escrever o livro, eu me denotei de outras características, eu falava gozado, isso aqui que eu estou vendo não é nenhuma nem outra, não é? Então deve existir uma quinta. E eu demorei algum tempo para conseguir criar um nome para essa inteligência, que eu chamo agora, eu criei o nome de inteligência paranormal. Aí você vai dizer, o que é isso? Como eu sou engenheiro, estudei física quântica, ela tem um pouco de física quântica. No fundo, ela é o seguinte, é quando o observador tem a capacidade de influenciar o observado. E eu vou dar o exemplo mais banal da minha vida, que é assim, do corriqueiro, e eu uso essa prática todo dia. Toda vez que eu vou num shopping e vou parar o carro na garagem, eu olho, eu entro na garagem e eu faço para mim a seguinte pergunta: onde está a minha vaga? E por uma questão incrível de pensamento positivo, é só eu andar 20, 30 metros dentro do estacionamento e, de repente, um cara está saindo e eu entro e pego a minha vaga. E eu agradeço. Muito obrigado por liberar a minha vaga. Então, de certa forma, estou convencido de que a minha energia positiva e a minha determinação de achar a vaga, eu acabo achando a vaga. Ao contrário de outras pessoas que falam, nossa, aqui não tem lugar para estacionar, eu vou embora, eu vou para outro lugar, não vou no shopping. Não, eu sou aquela mente positiva e eu tenho hoje em dia absolutamente convicção que a mente tem uma influência muito grande sobre o seu dia a dia. É meio lúdico o que eu estou falando, mas é experiência vivida, então eu não posso deixar de comentar. Por último, existe um terceiro conceito. Quero lembrar que eu sou engenheiro, então sou muito organizado e estruturado. Eu vi como as pessoas tomam decisões na vida. E eu cheguei a fazer um cálculo, acreditem se quiser, que um ser humano normal toma mais ou menos 3,5 milhões de decisões na sua vida. Só que essas decisões são definidas entre operacionais, táticas e estratégicas. E quando eu fui ver quantas são táticas, quantas são estratégicas, eu me surpreendi com o conceito que eu não tinha, que somente 8 decisões na sua vida são estratégicas. Todas as outras são quase que irrelevantes e não influenciam no seu destino. Porém, essas 8 são fundamentais. Então, quando você está frente a uma decisão estratégica, eu ensino quais são elas e eu ensino o comportamento. A última coisa que você pode fazer é tomar uma decisão na base da emoção e, cara, fui lá e fiz, e depois você se arrepende. Uma dessas decisões estratégicas, obviamente, é o casamento. Outra decisão estratégica é a quantidade de filhos que você vai ter. Outra decisão estratégica é que tipo de modelo de educação que você vai dar para os seus filhos. Enfim, leiam o livro e vocês vão entender as 8 decisões estratégicas. O importante é você ter a consciência. Opa, neste momento eu estou frente a uma decisão estratégica, aquelas que o Jorge falou. Então eu vou parar e o melhor conselho da vida que eu posso dar para vocês é: não decida. Quando você está na frente de uma decisão estratégica, a coisa melhor que você pode fazer na vida é dar uma pausa. Para e reflete 10 vezes, 5 vezes, o que for necessário. E quando você assumir a decisão, toma ela de forma assumida. Não se arrepende. Eu tenho pessoas que leem o livro adultas, porque o livro foi feito para jovens. E, de repente, um adulto me fala: nossa, Jorge, por que eu não li esse teu livro 20 anos atrás, se eu tivesse noção do erro que eu fiz na escolha do meu casamento? E coisa do tipo. As pessoas, a vida, o passado, você não muda, mas o que você muda é o presente. Então, o importante é você estar preparado no presente para tomar as decisões certas. Esse é o tripé do livro. Então, as 15 fases da vida, as 5 inteligências e as 8 decisões estratégicas. E depois, eu faço mais alguns conceitos. A minha família, ela tem uma linhagem de astronomia, então meu pai sempre me ensinou muito sobre astronomia. Um assunto que eu adorava falar com meu pai é sobre a criação do mundo, como é que são as coisas, o que acontece, se tem vida extraterrestre ou não tem. Então eu tenho toda uma cultura nesse sentido, provocada pelo meu avô, que foi diretor de astronomia do Laboratório de Astronomia no Rio de Janeiro, amigo íntimo de Dom Pedro II. Passavam noites
no escuro, observando as estrelas e comentando em alemão, que Dom Pedro falava alemão, sobre o universo. Então, isso aqui está impregnado no DNA da família. E eu comento, então, algumas coisas sobre conceitos novos que eu tive depois que eu tive a experiência da morte. Porque eu comecei a entender. Quero lembrar que minha formação é ciências exatas, então eu era meio na linha do agnóstico, meio assim, você falece e acabou, e não tem mais nada. E agora eu já virei religioso e mudei completamente a minha visão da vida, e como eu tive a experiência depois da morte, e eu agora estou convencido de que existe alguma coisa depois da morte, e eu não consigo te responder com plenitude, porque eu aprendi que existe um período de transição, e eu estava nesse período de transição. É como se tivesse um portal, eu estava a caminho de um novo portal, mas eu fui abortado nesse processo, e a coisa que mais me intrigou, eu falo como físico, como engenheiro, qual foi a força da natureza que fez com que o meu espírito, que estava em ascensão para ir para um portal diferente, de repente ele para e ele retorna de marcha ré, entra no meu corpo, vira alma e minha vida volta a ser humana. Isso para mim é uma coisa assim tão enigmática que a resposta eu digo, nós como seres humanos conhecemos muito pouco do universo, essa é a verdade, temos muito por aprender ainda. Então essa é uma experiência prática, real, que eu conto em detalhes como foi essa experiência. Eu tive a experiência, eu nem sabia que existia isso, da luz violeta. Quando você entra nesse período de transição, você é encoberto por uma luz violeta, e quando as pessoas me entrevistaram sobre essa experiência, eles falaram, isso aí é a luz do Saint Michel, lá sabe? Então, é uma coisa que o que eu estou falando não é uma coisa que eu inventei. Outras pessoas que tiveram a mesma experiência testemunham exatamente os mesmos detalhes da minha experiência. Isso só comprova, digamos, a veracidade da experiência. Então, esse é o resumo da ópera. E quando eu voltei com um compromisso. Eu quero fazer uma coisa maior, eu quero deixar de ser aquele empresário voltado à sua empresa, à sua família, aos seus fornecedores, seus clientes. Eu quero ser um agente de transformação da sociedade. E o livro, então, faz parte desse projeto de ser um agente de transformação da sociedade. Eu acho que a grande miséria do Brasil é a educação, a falta de educação. Então, tudo que a gente puder fazer na área de educação é uma maneira de você diminuir a desigualdade social. E o meu livro tem isso como propósito, é ensinar as pessoas que não têm o privilégio de uma boa educação, ou na família, uma boa educação na escola, lerem o livro como se fosse um mentor. Porque o que eu falo, o grande aprendizado da vida é as coisas se repetem, os problemas não são inéditos. Então, a gente está aí, e o que mais me alegrou, eu tive a experiência de ir na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, e do Vidigal. E eu conversei lá com mais de 10 favelados, e eles leram o meu livro. E eu estava achando que meu livro era completamente um outro mundo para eles, um outro planeta, que eu não teria nada como se comunicar com eles. E a grande surpresa foi quando eles falaram, nossa, seu Jorge, como eu me identifiquei com o seu livro. Isso me dá um prazer enorme, porque ele realmente não depende de classe social. São conceitos, ideias e experiências universais. Então, compartilhar essas experiências, você, de certa forma, está agregando valor para as pessoas. Essa é a minha mensagem, então, para vocês. Muito obrigado. Jorge, olha só, pessoal, olha a quantidade de ensinamentos que o Jorge trouxe para nós. Eu estou com um livro aqui, das 15 fases da vida de todo ser humano, das 5 inteligências, e tem muito mais ainda. Por exemplo, aqui ele fala sobre compaixão. Compaixão, algo tão importante. Eu queria que, professor Jorge, por favor, comente um pouquinho para nós sobre a questão da compaixão nesse processo todo, por favor. Eu? Desculpa. Então, a compaixão, ela é quando você entende o outro ser humano, e você se coloca na posição do outro ser humano, e você enxerga como ele enxerga o mundo,
Então, quando você ajuda uma pessoa na energia da compaixão, não é uma ajuda de caridade, não é uma ajuda de cima para baixo, é uma ajuda horizontal, é de um ser humano para um ser humano. Isso aqui é a verdadeira compaixão. Você não faz nada baseado em interesse ou em esmola, nada disso. É simplesmente de ser humano para ser humano, e você se colocar no lugar da outra pessoa, entender a situação da pessoa e você realmente ajudar com paixão. A palavra já diz, você ajudar com paixão. Tá certo? É isso. E eu não segui essa orientação que eu vou dar, porque na época eu não tinha o conhecimento, mas eu dei essa orientação para os meus filhos. E ela foi na seguinte forma: meus filhos são privilegiados, estudaram em escola americana, aquela coisa toda, então na hora que eles foram para o mercado, eles tinham 3, 4, 5 ofertas de emprego. E eu falei para eles um critério que eles ficaram até na aula, assim, meio olhando para mim com cara de, nossa, que pai diferente. Eu falei, olha, quando você for escolher agora seu primeiro emprego, não pense qual que vai te pagar melhor, qual o melhor salário, qual não sei o quê, qual que dá maior status, isso assim. Avalie nas entrevistas que você tem, quem é a pessoa que vai te empregar, que você acha que pode ser o melhor mentor para a sua vida. Porque não existe nada melhor do que você começar uma profissão próximo de uma pessoa que pode te mentorizar. É muito diferente de você entrar num cubículo no Banco Itaú e trabalhar num cubículo lá numa sala onde tem 500 caras fazendo alguma coisa e você é mais um dentro dos 500. Se você tem o privilégio de poder estar rodeado de pessoas melhores do que você e você ser adotado por alguém que realmente tem uma empatia por você, gosta de você e ele pratica a mentoria, você vai já numa fase bem jovem na vida, sei lá, com 25 anos, 26 anos, aprender o valor da boa mentoria. E uma vez aprendido esse valor, você vai procurar esse valor o resto da sua vida. E as coisas vão acontecendo. Então, acho que é importante ler livro, é um caminho, mas o outro também é participar de chats como esse aqui. Eu acho que exatamente o que vocês estão propondo aqui é exatamente isso. É escutar pessoas experientes, compartilhar conhecimento, cultura, sabedoria de vida e participar. Isso eu acho que é fundamental na vida. Então, se eu posso dar uma dica na vida, esteja sempre rodeado de pessoas melhores do que você. Isso é por osmose, você vai aprendendo por osmose. E olha, o que eu estou falando com você é exatamente o oposto. Na minha área profissional, eu opero em vários segmentos do mercado, mas eu opero num mercado que eu não gosto, mas eu aprendo muito com esse mercado, que é a 25 de março. É um outro mundo, é um outro planeta, tudo é diferente. E lá eu aprendi o contrário. As pessoas se sentirem empoderadas, elas se cercam sempre de pessoas medíocres, porque aí o cara se sente o rei da cocada. E olha, eu falo gente que é dono de um comércio de R$1 bilhão por ano, R$1 bilhão por ano. E ele tem um ritual que é tomar café com o dono. E aí ele coloca lá 20 pessoas na sala, e eu fui lá um desses 20, eu fiquei assim horrorizado. Aquilo tem uma expressão em inglês, kiss the bishop's ring, beije o anel do bispo. Esse é o ritual que ele faz. Então, para ele se sentir empoderado e o rei da cocada, ele se cerca de pessoas medíocres. E não existe pessoa mais medíocre do que um vendedor faminto querendo tirar pedido. Então, ele massacra as pessoas. Aliás, desculpa, a informação da semana. Eu também vendi para lojas americanas há 20 anos atrás. E eu fui, como dono da empresa, com a pastinha debaixo do braço, entrar na sala de compras das lojas americanas. Foi exatamente uma coisa. Nunca me senti tão intimidado na vida e tão diminuído como sendo um fornecedor de lojas americanas. É da cultura. Você baixar o teu ego para você abrir as pernas. Então, existem pessoas no mundo que se cercam de pessoas medíocres. O que eles chamam de a síndrome do pequeno poder. É o que exatamente um guarda faz quando ele te multa no trânsito. Ele quer te massacrar lá e te encher o sol de saco. Então, a síndrome do pequeno poder é um troço horroroso. E eu promulgo exatamente o contrário, gente. Se cerque sempre
de pessoas melhores do que você, superiores a você. Você vai aprender com elas e, por osmose, você vai crescer. É isso. Incrível resposta do Jorge. Temos uma primeira pergunta do chat. Vamos seguir pela ordem aqui, Silvio. Primeira pergunta do chat é do meu amigo Mauro Moraes, que fez o Mind 6. Jorge Niemeyer, o que você sugere para desenvolver a inteligência emocional? Por favor, Jorge. Desenvolver a inteligência emocional. No livro, eu comento muito sobre a parte de inteligência e eu faço a seguinte pergunta provocativa. Quanto da inteligência é genético e quanto da inteligência é meio ambiente? E quanto mais eu amadureço na vida, mais eu chego à conclusão que a parte genética é mais importante do que a parte comportamental, infelizmente. Então, existe, assim, a reprodução. O comportamento da filha lembra a avó, lembra o avô, lembra o bisavô, vendo não sei o quê. Eu tenho 3 filhos, eu fico impressionado como meus 3 filhos, um é Polo Norte, outro é Polo Sul, outro é Polo para a Lua, sei lá, é completamente diferente. Eu digo, mas os 3 foram educados da mesma forma, no mesmo ambiente, como é que eu consegui gerar 3 pessoas tão diferentes uma da outra? E, para mim, a única resposta que tem é genética. Porque, na hora, eu falo, opa, essa aqui pegou gene da avó materna, esse aqui pegou gene do avô paterno. E assim vai, sabe? É impressionante. Então, existe um lado genético muito forte. Mas também existe o lado comportamental, de treinamento. E a Igreja Católica fala muito disso. Você cresce na dor, né? Então, a inteligência emocional, eu acho que você aprende na dor. Quando você começa a ser ignorado ou não atendido nas suas expectativas, quando você tem uma boa reflexão, você começa a dizer, opa, peraí, alguma coisa está errada comigo, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar. Então, a minha experiência de vida é isso. Tem a genética e a experiência da dor. Eu, como pai, querendo chegar lá e dar uma lição de moral e dizer, ó, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem efeito, mas o efeito é bem menor do que a gente gostaria que fosse. E a mesma coisa vale no ambiente profissional. Eu já tive cada situação no escritório, você fala, não é possível. Aí você vai lá e conversa com a pessoa, ela finge que escuta e tal, e passa 3 meses, pum, cai de volta no mesmo comportamento que estava anteriormente. Então, se não vier pela genética, se não vier pela dor, eu não acredito muito em resultados transformadores. Eu posso estar combatendo tudo o que vocês estão falando aí, mas essa é a minha experiência de vida. Não sei se eu atendi a resposta do nosso amigo. Eu estou casado há 46 anos com a mesma mulher. Então, digamos, eu tenho uma certa experiência vivenciada de casamento. E agora eu observo as gerações novas, e eu já fui convidado pelo menos a 20 casamentos dos meus amigos dos meus filhos, e não passa 2 anos, desses 20, já 15 se separaram. Eu falo, pô, não é possível, o que está acontecendo? E aí eu tenho uma intervenção que eu queria compartilhar com vocês, porque ela é muito provocativa. Posso falar? Então, o tema é casamento. A natureza é fantástica. O objetivo número 001 da natureza é a preservação da espécie. E para fazer a preservação da espécie, a natureza usa de artifícios muito inteligentes. E um desses artifícios chama-se paixão. Então, quando você conhece uma pessoa e você se apaixona por ela, é um processo químico. E você fica meio abobado, entorpecido. E você não enxerga a realidade. Aliás, a natureza faz de propósito para você não enxergar a realidade, você se iludir, você casar, porque o objetivo é procriar. Então, muitos casamentos são feitos na hora da paixão, o cara vai lá, casa, convive com ela 2 anos e a paixão vai acabando, porque é um processo químico. Se você não acabar, você acaba... É que nem estresse, você acaba com o corpo humano. Então, é um processo químico inevitável, inexorável. Uns demoram 6 meses e o máximo que eu escutei são 2 anos. Então, quando termina a paixão, o cara um dia acorda e fala assim, pô, peraí, quem é a mulher que está casada aqui do meu lado? É aquela mesmo que era quando eu tinha casado? Ele começa a cair a ficha, quem é a pessoa que está do lado. E aí ele comete o primeiro grande erro do casamento.
Ele fala, puxa, mas eu casei com a pessoa A, e hoje eu estou convivendo com a pessoa B. Que raios é esse? Ah, eu tenho uma solução. Eu vou ensinar ela a se transformar de volta em A. E aí você comete o grande erro do casamento, que o casamento está na base da aceitação. Na hora que você não aceita e você quer transformar o seu parceiro naquilo que você acha que é ideal, é o começo do fim de um casamento. E por isso é a minha explicação, porque tantos jovens hoje em dia, eu for assim em festa, falo assim, pô, festa de R$1 milhão, 1.000 convidados, sei lá, coisa assim. Pô, passou 7 meses, o cara já se separou, não é possível. Como é possível um negócio desse, pô? Coitado do pai, que investimento que ele fez. E 7 meses depois já acabou, pô. Return on investment muito baixo. Então, uma das explicações é a paixão, tá? E depois eu também quero aproveitar essa intervenção e falar um pouco sobre felicidade, porque isso também é um conceito que, no fundo, todo mundo está aqui com o objetivo de ser feliz, né? E o meu conceito é sempre o seguinte: você nunca vai sair de casa e vai no supermercado e comprar 1 quilo de felicidade. Isso não existe. Você não consegue buscar a felicidade. Isso não existe. Eu tenho uma frase exatamente chocante, o contrário. A felicidade te encontra. Você não encontra a felicidade. É a felicidade que te encontra. Você fala, bom, o que é isso? Porque, para mim, eu vejo a felicidade como é que nem construir uma casa. São 3 estágios. O primeiro estágio é o fundamento, onde você vai construir a casa. O segundo estágio são os muros. E o terceiro estágio são o telhado. E você não consegue construir o telhado se não tiver muro, e não consegue construir o muro se não tiver o fundamento. Então, vamos passar isso para a vida humana. O que é o fundamento? O primeiro de todo é paz de espírito. Você tem que trabalhar muito para você ter paz de espírito. Que com paz de espírito, toda a tua biologia do corpo funciona de forma diferente e você está aberto. O segundo grande conceito é aceitação. Não pode ser um cara revoltado. Você tem que aceitar como são as coisas boas, as coisas ruins, e não se perturbar com elas. E quando você navega numa situação de paz de espírito com aceitação, surge o milagre. A felicidade te encontra. É isso. É meio lúdico tudo que eu estou falando, mas é experiência vivida. Então, eu não li em livros, não. Existiam momentos na vida que eu não tinha paz de espírito e eu buscava a felicidade. Era impossível. É isso. Muito bom. O Mauro já fez a primeira pergunta, nós já lemos. Mauro tem uma segunda pergunta, mas eu vou pedir licença, Mauro. E aí depois a gente fala sobre de novo, tá bom? Se der tempo, porque a gente está com tempo curto aqui. Então, eu vou para a terceira, do Jader. Bom dia, gostaria de maneira breve o professor falasse um pouco sobre as fases finais do projeto. Se todas as fases anteriores foram bem realizadas, as 12, no caso, né? O Jorge está de número 12. Se todas as 12 foram bem realizadas, as últimas três podem ter alguma beleza ou um sentimento de missão cumprida? Por favor, Jorge. Uma boa pergunta. Eu aprendi muito sobre essa fase 13, 14 e 15 convivendo com meu pai. Meu pai foi uma pessoa com muita sabedoria de vida, muito conhecimento, e ele passou pelas 3 fases, e foi com ele, observando o comportamento dele, que eu fui anotando e tendo a consciência de como as coisas evoluem. A fase 12, que eu estou vivenciando, eu chamei ela de bom vivant. Porque o primeiro conceito é você é dono do seu tempo. Mas eu ainda tenho o lado profissional comigo. Então, minha agenda é lotada, porque eu não sou um aposentado, eu sou uma pessoa que tem um lado... Eu tenho uma empresa, eu tenho duplicados para pagar. Então, a vida continua. Mas eu tenho tudo isso feito de uma maneira com sabor, com inteligência, sem virar escravo das coisas. Então, eu tenho uma equipe que faz as coisas. Então, a fase 12 é a plenitude da vida em todas as dimensões que você tem.
A fase 13 diferencia da fase 12 quando você cessa o mundo profissional. E no momento que você cessa o mundo profissional, é impressionante como o seu network diminui. Cai assim violentamente. Você começa a se desconectar do mundo. O meu irmão está nessa fase. E ele toda hora almoça comigo e fala, Jorge, me conta o que está acontecendo. Porque eu, como aposentado, estou aqui no meu ranchinho, eu estou por fora do que está acontecendo. E eu conto para ele e falo, nossa, Jorge, eu não sabia, não estava sabendo. Então, a fase 13, ela pode ser uma fase muito boa, como aposentado, você tem energia, caminhar, o cara caminha, sei lá, 5 quilômetros por dia, tem tempo, bebe bons vinhos, tudo isso, mas toda a parte profissional sumiu. E você começa a diminuir os seus contatos humanos restritos à família e os bons amigos. Aí vem a fase 14. A fase 14 é quando você tem saúde ainda, e quando digo saúde, você tem mobilidade, porque não existe coisa pior na vida do que a falta da mobilidade, está dentro de uma cadeira de rodas, ou não pode descer escada, e coisa do tipo. Então, a fase 14 você ainda tem a mobilidade. Mas tudo começa a diminuir. Os seus parentes, os seus amigos queridos estão indo embora, parte. Você tem uma sensação. Um dia eu vi meu pai assim, meio melancólico, eu falei, mas pai, o que está acontecendo com você? Ele vira e fala assim, filho, quando você está nessa história da vida e você vê todos os seus horizontes se encurtando, você começa a ficar com tristeza e melancolia. E ele já tinha um cuidador nessa época. Então era assim, no começo, o cuidador andava com ele 10 quarteirões, depois era 5 quarteirões, depois 2 quarteirões, a resistência física vai diminuindo. Então, tudo na vida vai encolhendo. Você acorda de manhã, o teu amigo querido faleceu, sabe? É só coisas que encolhem. Então, você tem a sensação que o teu universo está encolhendo. Então, essa é a fase 14. E a fase 15 é quando você está agora comprometido com saúde. Então, agora eu tenho amigos, infelizmente, brilhantes pessoas que estão na UTI já entubados. Então, é a fase da doença, realmente quase que terminal. E tem pessoas que duram aí 2, 3 anos nessa fase. E aí você... essas 3 fases, eu acho que você tem que aprender 2 grandes truques. A velhice é aprender a viver na solidão. A velhice está muito conectada com a solidão. Você não pode depender da presença de terceiros para ter a sua felicidade. Você tem que ter a sua felicidade conectado com você mesmo. Por isso o lado espiritual cresce muito nessa época. Você tem que estar bem com você mesmo, internamente, espiritualmente. E a última fase vem a fase religiosa. Você começa a entender que você vai acabar se encontrando com o Criador. Então é bom você criar uma boa relação, uma boa empatia com Ele, porque é inevitável, você vai encontrar com Ele. Então a maneira de você ter serenidade é você estar preparado para isso. E a lição de vida maior que eu tive na vida foi quando eu estava na UTI, e houve um entupimento aqui da minha traqueia, e eu tive um ataque cardíaco, e eu estava, então, agora numa situação irreversível, e a lei de Murphy aconteceu, e eu não conseguia chamar o enfermeiro. Então, eu cheguei à conclusão, com consciência, eu vou partir. E aí, mas eu tive uma serenidade fantástica. E aconteceu um milagre, que eu também não sei explicar todo direito nos mínimos detalhes, e é como se Deus falasse assim, sabe uma coisa? Eu vou te dar mais uma chance. Então, os próprios médicos falaram para mim, nossa, Jorge, a tua saída do hospital, para nós, é uma coisa inexplicável, e a gente quase coloca a palavra milagre. Então, a conexão espiritual é muito importante nessas horas. Acho que é isso que refresca. Espero que eu tenha respondido a pergunta. Excelente, Jorge, maravilhoso. Conceição fez uma pergunta aqui, o valor do livro. Onde eu encontro o livro, qual o valor do livro? Perfeito. E o Jorge, com toda a generosidade dele, falou, olha, tomem cuidado, meninos,
E quando vocês forem falar do valor do livro, indiquem o local onde o livro é mais barato. Tá? Então, na Amazon é o lugar onde vocês vão encontrar o livro de forma mais barata. É só entrar na Amazon, comprar o livro. Esse livro é incrível, é maravilhoso. Compra na Amazon, começa a ler o livro, entra na Amazon, faz um comentário sobre o livro na Amazon, porque dessa forma nós vamos retribuir essa aula maravilhosa que o Jorge deu aqui para nós. Ele disponibilizou o tempo dele, que é algo tão valioso, né, para nos ajudar. Então, dessa forma, vocês serão muito beneficiados pela aquisição dessa obra incrível, pela Amazon, pagando o menor valor possível, e coloquem lá o comentário, porque aí isso vai reverberando e mais pessoas têm acesso à informação, essa obra. Então, a gente vai agradecendo demais, realmente, a presença do Jorge aqui. A gente cumpriu o nosso tempo, o nosso prazo aqui, com todos vocês. Agradecemos a presença de vocês, do público. E agora passo a palavra para o Jorge, já agradecendo muito, não tenho nem palavras para agradecer, Jorge, a sua generosidade, sabe, um mentor de verdade. Uma frase que o Jorge falou para mim mudou muita coisa. Uma frase que ele falou revolucionou a minha vida, uma frase, né? Então, poxa, essa aula aqui e o livro, então, gente, certamente vai mudar e vai ajudar muita gente. Jorge, a sua última mensagem aí para todos nós. Muito obrigado. A primeira palavra, eu vou só repetir a frase que você tanto apreciou. O primeiro não é o mais barato. Eu tive que aprender na marra isso. Algumas vezes a gente é treinado a não dizer não. A cultura latina tem muito disso, de não dizer não, e eu aprendi. O primeiro não é o mais barato. Mas a mensagem final que eu gostaria de dar para vocês todos, tenham um mindset a vida inteira de serem aprendizes e mentores. Eu acho que se você quer ter uma vida plena e realizada, você tem como obrigação ser o mentor das gerações mais jovens, dos seus filhos, dos seus funcionários, dos seus empregados. Então, tenha a cabeça de sempre ensinar as pessoas. Quando eu vou até no supermercado, eu vejo alguma coisa errada, eu vou lá para o rapaz que puxa o carrinho, olha, faz assim, não faz assado, assim é melhor, assim você vai se valorizar. Então, eu tenho a visão do mundo, sempre querer ajudar, dando mentoria, um pequeno conselho para uma pessoa, nunca a crítica destrutiva, sempre a crítica construtiva. Então, quando você tem um mindset, eu sempre vou ser um mentor e você sempre um aprendiz, então, quando você tem 72 anos como eu tenho, eu sou um aprendiz da minha netinha que me ensina lá algumas coisinhas que eu já estava completamente desconectado do meu mundo. Então, a gente tem que ter sempre... E não existe coisa mais gostosa para um netinho do que ensinar o vovô. Nossa, eu ensinei o vovô. Ele fica tão realizado. Então, a gente tem que ter essa cabeça. Nunca tenha a cabeça, eu sei tudo ou eu não quero mais aprender. Não. A vida inteira tem que estar sendo aprender e ensinar. Acho que esse é um dos grandes segredos da felicidade da vida. É isso, gente. Muito obrigado. E, Wagner, você e o Silvio, parabéns pelo trabalho de vocês. É um trabalho maravilhoso. E se eu tiver o privilégio de voltar uma segunda vez, eu vou voltar com muita energia e com muito amor para dar. Porque é isso que nós podemos fazer, é ser um agente de transformação, em vez de ser um crítico da sociedade. É no micromundo que a gente pode fazer as transformações. Eu estou sempre aberto aqui, tanto para vocês como para todos os... Se tiver agora outras pessoas profissionais aqui no grupo que precisarem de ajuda, de uma assessoria de mentoria, de alguma coisa, eu estou sempre aberto. Eu sou um livro aberto, por favor. É isso. Muito obrigado, tenham um bom dia e um bom fim de semana. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado. Valeu. Boa disposição. Valeu. Obrigado. Tchau. Tchau.